Boa noite, eu me chamo Pastor Francisco, pastor de Deus, homem de Deus, pastor da marreta de 500 quilos contra o teu pecado, profeta Elias, marretão. Presta atenção, essa madrugada eu tive uma visão para tu entender. Eu dentro de um ônibus é igreja, né? Ônibus é igreja. Eu dentro de um ônibus, quando eu fui passar na catraca, meu cartão não passou. O motorista saiu do banco dele, o motorista saiu do banco, da rolante, e veio me passar na catraca. Quando eu passei na catraca, eu vi o povo querendo, apagou as luzes, ficou tudo escuro. Aí o povo começou a se manifestar. Aí eu não entendi nada. Aí hoje eu fui fazer a obra de Deus. Aí um irmão me chamou, vamos passar no Parque Dom Pedro, num templo que cabe de 30, 40 mil pessoas. Nós passamos no Parque Dom Pedro. Eu só passamos, que quando eu entrei lá, é muita coisa errada, é muito erro. Aí, aquele montão de morador de rua na porta, deitado no chão. Era mais ou menos 3 e pouco da tarde. Aquele meio mundo de morador deitado ao lado do templo. Já pensou se naquele templo Jesus estivesse lá dentro? Ele mandava chamar aqueles moradores de rua. Eu acho que 50 moradores de rua era pouco, ou mais, que eu nunca vi tanto morador de rua. Ao lado do templo, na entrada de carro e na entrada de ser humano, para dentro, de crente para dentro do templo. Jesus estivesse dentro daquele templo. Por isso que Jesus não está em todo lugar, rapaz. Jesus não está em toda igreja. Não. Já pensou se Jesus estivesse dentro daquele templo? Ele não ia mandar aqueles moradores de rua tudinho entrar, porque ele estava. Porque Jesus veio por doente. Qual é o doente? Morador de rua. Viu? Os doentes que Deus fala é os moradores de rua que não tem dor de morar, às vezes não tem o que comer. Aí, eu não orei, fiquei só observando. Aí chegou um lá dentro pra mim, na garagem, que eu comecei a incomodar eles lá dentro. Viu? A minha presença, com a unção que o papai me deu e o dom, e a presença de Deus em mim. Por isso, quando a gente carrega a presença de Deus, que carrega o Espírito Santo de Deus, e bota o pé aonde não tem, incomoda. Aí começou a incomodar os pastores lá dentro. Já começou a se manifestar lá dentro do templo. Viu? Por isso que eu digo, gente. Viu? Por isso que uma vez eu aprego, vocês não me dão razão. Vocês me ignoram. Aí eu comecei a entender a visão do ônibus. Eu não sabia nem se eu ia passar naquele templo. Aí, Deus falou, abraça aquele. Eu senti que ele era morador de rua, mas ele estava com a camisa limpa. Quando eu cheguei para ele, que peguei na mão dele e abracei, tua vida vai mudar a partir de hoje. Na garagem do templo, cheio de carro. E não quero morador de rua, eles preferem os carros, é enorme o templo. Eles preferem aquela multidão de carro, mas não preferem um morador de rua, viu? Por isso que eu meto o pau com razão, e às vezes tu não me dá razão. Um tempo para 30, 40 mil pessoas no Parque Dom Pedro II, de São Paulo. Em São Paulo, Deus não está em São Paulo não, rapaz. Larga de mentira, rapaz. Se Deus estivesse naquele templo, os moradores de rua na região
estava dentro da igreja dele. A igreja é do homem. Aí, quando eu toquei na mão dele, que abracei ele, falei, tua vida vai mudar a partir de hoje. E sabe o que ele falou pra mim? Eu tô com 10 anos aqui dentro desse templo. E eu moro na rua e distribuo o panfleto de dia pra essa igreja. E eu sou um morador de rua. E todos cultos eu tô aqui dentro. Se ele não veste aquela camisa limpa, ele não tava lá dentro, que tem segurança na porta. O segurança não era para ser os anjos de Deus? Ou não? É por isso que eu meto o pau e se manifesta o povo. Aí já começou a se manifestar os pastores da igreja. Aí, quando eu abracei ele, que falei que a vida dele ia mudar, ele quase chora. 10 anos servindo a Deus numa igreja, no Parque Dom Pedro, que cabe 30, 40 mil pessoas. Deus nunca teve lá e não está. Como vocês são mentirosos, como vocês estão cegos, estão buscando Deus e não sabem se tem Deus. Quando o homem de Deus que bota o pé no lugar, eu sei se tem Deus ou não, porque eu tenho visão de Deus. Eu ando com o espírito dele, eu não ando com o espírito do Lucifer. Aquele lugar é um puteiro do Lucifer, aquela igreja enorme. Ali é um puteiro do Lucifer. Aí eu entendi na visão do ônibus. Lá tá escuro. E a igreja que tá escuro, quem habita é o Lucifer, treva. Lá tem as trevas lá dentro, por isso que o ônibus escureceu. Aí eu entendi a visão do ônibus. Todo lugar, toda igreja que vocês vão diz que tem Deus, porque vocês estão cegos. Eu não senti a presença de Deus lá. Eu não senti. É por isso que eu digo, gente, até quando vocês vão ser enganados por esses pastores do capeta? Aí tive que sair de lá, que se manifestaram tudo contra mim. Que eu falei que Deus não estava lá dentro daquele templo. Quer dizer, morador de rua com 10 anos, buscando Deus dentro do templo e não achou Deus. E morando na rua, e de dia e de noite, quando tiver acordado, tá lá dentro orando. Ele achou Deus hoje. Quando eu abracei ele, que peguei na mão dele, eu senti que Deus... Eu falei, meu Deus, vai mudar a tua vida, rapaz. Tu crê? Ele disse, eu creio. E eu tô pedindo para ele 10 anos, numa igreja de 40, 50 mil pessoas, mais ou menos, ou 30 mil. Gente, paro de ser enganado, paro de ser besta, paro de ser jegue do Nordeste, para de ser jumento da Bahia, da Maranhão, para de ser macaco. Vocês só faltam um rabo para ser um macaco. Vocês só faltam ser um jumento para ter rabo. Enganado. Aí a visão de Deus se cumpriu lá comigo. Aonde o homem de unção, que carrega o Espírito Santo de Deus, carrega a presença de Deus, chega, o diabo se manifesta. E o povo diz que lá ora de dia e de noite. É orando de dia e de noite. E os bichos fazem decepção de pessoas, só tem Deus eles. Sabe o que Deus me mostrava? Religião. É tudo religioso, rei. E sabe para onde vai o religioso? Pro inferno, queimar com Lucifer. Vão tudo queimar com capeta no Lucifer. Gente, param de ser enganado. Paro de ir para essas igrejas velhas, rapaz. Essas igrejas brasileiras não tem Deus mais. Por isso que eu digo, quando o homem de Deus chega, já se manifesta. Porque Deus não está. Tá os religiosos, o rei.
que vão buscar o homem. É. Bom, quem vai buscar o homem vai pro inferno. Quando entra o homem de Deus, já começa o povo se manifestar dentro da igreja. E os moradores de rua sofrendo na rua, querendo Deus. E eles não gostam. E eles não querem. Quer dizer, tem tanta garagem para carro, mas não tem para fazer um banheiro. Para dar banho um morador de rua, para dar roupa, para dar um sapato novo, para botar perfume neles, para eles ir orar. Eles não querem os moradores de rua, bichos mentirosos. Por isso, quando eu meto o pau no YouTube, vocês metem o pau em mim, não é? Porque eu falo a verdade. Quando eu falo a verdade, os crentes se manifestam contra mim. Eu sirvo um Deus e vivo um Deus e ando com ele e durmo com ele, rapaz. Aqui não é o espírito do Lucifer, não. Viu? O meu Deus não tá naquele lugar, não, rapaz. Viu? Quem tá lá é o Lucifer. É o capeta. Ali é um puteiro de um Lucifer. Um templo desastrado no Parque Dom Pedro II de São Paulo, tá? Em São Paulo. E vocês acham que meu Deus tá nessas igrejas? É, rapaz. Tá, é o capeta do Lucifer. Viu? Quem tá habitando em vocês é o espírito do Lucifer, não o Espírito Santo de Deus, rapaz. Vocês são arrogantes, gananciosos, faz decepção de pessoa. É mais fácil Deus salvar um morador de rua do que salvar vocês, bandicão, crenticão. Viu? Por isso que eu digo, eu meto o pau mesmo, aqui é marretão, aqui bate. E que Deus abençoe a paz.